Fala, turma! Paz do Senhor, tudo bem? Está começando mais um Evangelizando Minas. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixa aí seu like também, curta, compartilha. Faça aí o que você sentir vontade de estar fazendo aí. Comente também. E hoje o tema especial que a gente vai estar falando é sobre corte no namoro cristão. Sobre corte. A corte tanto no namoro cristão como também aqueles que pretendem viver um relacionamento sério diante de Deus, ela é importante de estar se realizando, né? E a gente vai estar falando o que é corte, para que serve, devo ou não fazer. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, na verdade nem eu que vou fazer, a Bianca. É eu que vou fazer. A Bianca que vai fazer. Bom, a primeira pergunta é: o que é corte? O que significa corte para você? Para mim, como também é bem conhecido por muitas pessoas, a corte ela é algo que as pessoas buscam viver para poder estar conhecendo melhor a outra pessoa. Ou seja, o que é a corte? A corte muitas vezes vista como algo ruim, como algo assim indesejável de se viver, porque é algo que parece que força muito o casal a estar vivendo algo ali que a carne não quer estar vivendo naquele momento. É algo que, se a pessoa viver, ela vai poder vivenciar algo espiritual muito melhor na vida dela. E o que é a corte? A corte é quando um casal de namorados, pessoas que estão pretendendo namorar, eles optam a se abster de alguns afetos. Tem pessoas que na corte se abstêm do beijo, outros na corte se abstêm do abraço, se abstêm de algo mais físico, né? Vamos assim falar. O sexo, principalmente, né? O sexo, a palavra de Deus nos indica que o sexo deve ser realizado após o casamento, né? Mas são atos que ambos se compactuam a viver juntos para poder estar conhecendo melhor um ao outro e não permitindo que esse sentimento carnal, talvez físico, venha sobressair ao verdadeiro propósito que se tem em um namoro, que é de poder estar vendo se ambos vão conseguir viver junto um relacionamento futuro, né? Porque muitas vezes o corpo ele vai te impedir, né? Esse desejo carnal vai te impedir de poder estar conhecendo talvez situações aí do próximo que você só vai conhecer aí depois do casamento, e que você vai talvez até falar: nossa, por que você não me falou isso antes? Mas talvez porque vocês não teve a oportunidade de estar conversando também, né? De ter esse contato um com o outro, mais de amizade, mais de companheirismo, por causa desse relacionamento mais carnal que a pessoa viveu ali no seu namoro. E eu quero perguntar para você agora, Bianca, como que você via a corte antes da gente começar a namorar? E como que você vê a corte hoje, depois que a gente já passou pelo namoro, que a gente está noivado agora? Vamos lá, então. Antes da gente começar a namorar, eu já tinha, assim, um conceito, né, mais ou menos do que era uma corte. Só que, na minha visão, era, assim, vamos falar a palavra clara. Para mim, eu considerava uma palhaçada, né, uma bobeira fazer isso. Por mais que eu via, né, às vezes no YouTube, acompanhava casais cristãos que alguns faziam corte, né, eu achava bonito, mas ao mesmo tempo eu achava que aquilo não era tão necessário, né, que era uma bobeira. Mas depois que a gente começou a namorar, eu comecei a ver a importância, né, de se fazer corte. E para nós, né, no início do nosso namoro, nós não fizemos corte, né? Era um namoro que tinha beijo, né? Como todos os outros namoros. Mas a gente ficou 2 anos, né? Assim, um namoro sem corte. E
tem mais ou menos uns 8 meses que nós decidimos fazer corte, né? Graças a Deus, né, pela graça de Deus, Deus tem nos mantido firmes até aqui, né? Mesmo a gente não tendo vivido isso, né, desde o início do namoro, Deus ele tem nos mantido firmes, nós estamos nos guardando para o casamento, tanto eu quanto o Jefferson, mas é algo que para mim é de fundamental importância, né? Que eu vejo isso né? como uma forma de honrar a Deus. Não que beijar é pecado, não é pecado, mas eu também enxergo de uma forma que por mais que a gente saiba, né, é sempre bom lembrar que um namoro, um noivado, não é casamento, né? Pode acabar, pode ter um fim, né? Principalmente um namoro, um noivado já é um outro passo, mas que também pode ter um fim, porque não é casamento. E quando as pessoas decidiram fazer corte desde o início, né? Eu penso que é algo maravilhoso, porque mesmo acabando, ninguém saiu com marcas de nada, tanto emocional, né, como em outras áreas também, não teve marcas de nenhuma forma, né? Eu vejo isso como realmente um namoro que agrada o coração de Deus. Essa é a minha opinião. É muito... É aquilo que eu também vejo que foi bom, né? Porque agora que está chegando o nosso casamento, né? Falta mais ou menos uns 10 meses para a gente poder estar casando. A aproximação do casamento vai deixando cada vez mais o coração da gente mais ansioso, mais preocupado com algumas situações. E muitas vezes, se a gente talvez hoje estivesse continuando da mesma forma que a gente estava vendo, que a gente nunca passou pela questão da relação sexual, mas se a gente continuasse da forma que estava vendo, beijos, abraço, com certeza chegaria um momento com a cabeça já cheia de tantas coisas para pensar também, que poderia correr o risco da gente acabar caindo em numa relação sexual antes do casamento. E a gente sabe pela palavra de Deus, a palavra ela nos fala isso, né? Que é algo que deve ser vivido com a pessoa certa, igual eu creio que a Bianca é a pessoa certa, mas deve ser vivido após o casamento. Por que deve ser vivido após o casamento? Porque aí você já firmou um ato até mesmo espiritual diante de Deus. Uma aliança, né? Uma aliança de serem uma só pessoa, uma só criatura, né? E o que fecha essa aliança no reino espiritual é essa relação sexual, que faz com que os dois se tornem uma só carne. E aí o que acontece? Talvez a pessoa ela não vigia muito nessa situação e antes do casamento ela namora com uma, tem relação sexual larga, namora com outra, tem relação sexual larga, namora com outra, tem relação sexual larga. Vai fazendo ali no mundo espiritual, vai fazendo ali uma confusão, uma união que não deveria ter sido feita, e com essa união, né, com essa junção de tantos atos sexuais ali, você acaba tendo seu coração aí cheio demais, sobrecarregado demais, e não conseguindo viver uma verdadeira relação que o Senhor quer que a gente viva com o cônjuge, com o seu próximo, né? E é nisso aí que muitos casamentos se acabam também. Porque talvez a pessoa vive uma relação sexual fora do casamento que foi talvez até agradável a ela, e após o casamento com aquela pessoa que não tem nada a ver com a outra que ele teve, ele sente que falta alguma coisa, e por causa disso vai ficar querendo procurar em outros lugares, saciar aquilo, caindo na traição, caindo no divórcio, caindo aí... Até a própria, vamos supor, mulher que casou com ele também pode começar a gerar comparações na cabeça dela. Isso. De achar que ela é menos importante e todo o resto, né? Isso, causando ciúmes, né? Os ciúmes, que é uma coisa que muitos casais vivem, né? A gente, graças a Deus, né, não tem problema com isso. A gente acha até engraçado, né, que
tanto eu quanto a Bianca, a gente não tem esse problema da questão dos ciúmes, até mesmo porque a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? E se eu não quero decepcionar a Deus, eu não iria fazer isso, como ela também, da mesma forma, eu creio que ela crê dessa forma, né? Mas a gente se guardar é muito bom por isso, né? Mas mais para frente a gente vai estar falando sobre a questão da pessoa que já caiu nessa questão, né? Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta aí de vigiar, né? E na situação dessa pessoa, está perdida? Não está perdida, né? Não. E a gente vai falar o que deve se fazer, né, nessa questão um pouquinho mais para frente. Mas aí, Bianca, eu quero te perguntar então, você indicaria a corte para pessoas que estão pensando em iniciar um namoro? Claro que sim. Eu, na minha opinião, né, por experiência própria que a gente está vivendo, eu indicaria sim. Claro que lembrando, né, que a gente sabe que cada casal é uma situação, né, que não é porque, igual eu já falei, um beijo não é pecado, mas eu falo baseado em nós, né, baseado no que a gente vive, eu indicaria sim, porque pra mim é muito melhor dessa forma, né, um namoro que já inicia com corte, né? É um namoro que realmente, né? Eu creio que ele é vivido realmente no centro da vontade de Deus, né? E no futuro, né? Quando vocês casarem, tudo, vocês vão desfrutar de um casamento maravilhoso, né? Um casamento abençoado, como eu falei, né? Anteriormente, sem marcas, né? Sem nada que possa prejudicar vocês nessa área. E tem a questão também dos dois concordarem com isso. Os dois concordarem com isso, né? Não adianta um querer fazer corte e o outro não querer fazer corte. Porque talvez vai ser até pior, né? Isso. Tem que ser muito bem conversado, né? Até mesmo antes de começar a namorar. Esse que é o ideal, né? Já conversarem, estabelecerem a forma que acredita, né? Ó, eu quero fazer corte por causa disso, daquilo, você concorda? Tem que ter essa conversa, né? Porque se um não quiser fazer corte, né? Até mesmo, por exemplo, pessoas que às vezes não quer fazer corte por não honrar a Deus, né? Por motivos que não tem colocado Deus em primeiro lugar na vida dele. Então, tudo isso tem que olhar também, porque talvez seja melhor você não começar esse relacionamento, porque é uma pessoa que não está disposta a respeitar os seus limites, né? Então, é melhor que nem comece, porque no futuro pode haver problemas, né, em relação a isso. E tem questão de pessoas que não fizeram corte, né? Que deram certo, que deram honraram certo, a Deus também da mesma forma. Mas isso aí, a questão da corte é a questão da fraqueza da carne. Quanto mais fraca for a carne, melhor é a gente... Fraca não, né? A gente fala carne fraca, né? Mas quanto mais forte está a carne com relação a isso, né? Mais ela quer sobressair o pecado, sobressair o espírito, né? Ela quer estar mais forte que o espírito. Melhor é que você se abstenha de certas situações, porque isso pode te levar a viver algo que não é o desejo de Deus para sua vida. E tem gente que faz corte e dá errado, porque talvez ambos não concordaram em viver isso, né? Então a corte é algo muito relativo, vai depender do casal. É igual aquilo que a gente tinha visto, né? Que é até interessante, porque pode existir namoros com corte que a pessoa está em pecado, né? Pode não fazer, pode não dar beijo, pode não ter relação, mas está pecando, né? Na mente, né? Isso. E tem pessoas que não fazem corte, mas que escolheram estabelecer limites até onde a gente pode ir e que honram a Deus. Isso. Então é muito relativo, né? Que buscaram talvez ficar ali, que buscaram se guardar para o casamento, né? Isso. No namoro, beijam, abraçam, conseguem lidar com isso, porque talvez eles não... Já são pessoas também que já estão mais maduras nessa situação. Mas eu não via
a corte como algo interessante, né? Já cheguei até a falar sobre isso antes do namoro, a falar sobre essa questão da corte, que eu via como algo que talvez forçava muito o casal a viverem aprisionado demais e tal. E hoje, vendo aquilo que a gente está passando, né? Eu vejo que, dependendo da situação, é bom a gente estar buscando viver uma corte. Isso mesmo. Bom, e para fechar aqui, né, as perguntas, a última, né? E para pessoas que estão em um namoro e por causa da falta de conhecimento ou de vigilância, acabaram caindo em uma relação sexual, o que devem fazer essas pessoas? Então, como está falando aí, talvez essa pessoa caiu, né, nessa questão por falta de conhecimento, outras por falta de vigilância. Eu conheço muitas pessoas que caíram e que estão caídas por causa disso, né, falta de vigilância. Mas o que essa pessoa deve fazer? Em primeiro lugar, se arrepender. Né? Se arrepender porque a palavra de Deus nos indica que isso é um ato que a gente deve estar vivendo junto com a pessoa certa, porque talvez você pode estar até com a pessoa errada, né? A pessoa que talvez você não pretende se casar, e depois do casamento. Então, primeiro a gente deve se arrepender, entendendo que a gente está pulando etapas. Então, a partir do momento que você se arrepende, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela vem e te perdoa dessa situação. E a segunda etapa é você estar buscando, a partir de então, viver o certo, né? E aí, nessa questão, eu te indico até mesmo como é que eu posso falar? Começar a viver uma corte. Por quê? Ser radical. Ser radical. Né? O Ismael, ele fala muito nessa questão do radicalismo, né? Tem questões que é bom a gente ser radical, ser o extremo, né? O Ismael, ele gosta de viver esse radicalismo em algumas situações, porque é algo que ajuda ele a vencer muitas situações que ele passa, né? Não falo na relação do tema que a gente está falando isso hoje, né? Mas eu falo em outras questões. Então, o radicalismo tem hora que é bom nessa situação. Por quê? Vai te ajudar a se manter firme. Porque você que já passou por uma relação sexual, talvez você fala assim, não, então tá, eu não vou cair mais na questão do sexo até o casamento, mas eu vou continuar aqui beijando, abraçando. Vai chegar a hora que você vai acabar caindo no sexo de novo, porque o seu corpo ele já está acostumado com isso e o seu corpo vai pedir por isso. Então, talvez você vai chorar, talvez você vai se ajoelhar todo dia pedindo a Deus força, mas vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, se você conseguir guardar-se para o casamento, porque é isso que é a vontade de Deus, né? Então, até para você que já caiu nessa situação, ainda há esperança, né? Porque talvez foi por falta de conhecimento, talvez foi por falta de vigilância, mas Deus, ele te perdoa por isso. E ele te dá a oportunidade de tentar de novo viver aquilo que é a vontade dele, né? Basta a gente querer e crer, né? Se arrepender de todo o coração. E aí com certeza eu creio que você vai viver um relacionamento maravilhoso com a sua parceira, com o seu parceiro, depois do casamento. Vocês vão ter a oportunidade aí de ter um relacionamento frutífero, né? Com certeza. Porque você vai ter a oportunidade aí até mesmo de conhecer a pessoa antes do casamento e ver se realmente é isso que você quer para a sua vida. Porque talvez você está com uma pessoa hoje que você está com ela mais por causa da questão sexual. E aí quando você casar não vai dar certo. Então a hora é agora, né, da gente poder estar buscando viver aquilo que é a vontade de Deus. E Deus a todo momento Ele quer que a gente busque isso. O Senhor, Ele se agrada mais daquele que se arrepende do que daquele que acha que não tem jeito mais e que acha que aquilo é o certo e acaba vivendo aquilo que não é a vontade de Deus. É importante lembrar também, né, que
Não é porque a pessoa caiu, às vezes alguém cai e o diabo fica tentando lançar setas na cabeça da pessoa de que ela não vai mais conseguir viver em santidade, de que ela não é mais pura, mas isso é mentira, né? A partir do momento que a pessoa se arrepende, né, de verdade, confessa, né, para Jesus os seus pecados, é igual o Jefferson falou, ele nos perdoa e a pureza daquela pessoa, a santidade daquela pessoa é resgatada, né? Ela não é porque ela errou uma vez que agora pronto, acabou. Não, Jesus ele restaura ela por completo novamente, se ela estiver disposta a acertar de agora em diante, né? Isso, é igual a passagem da Bíblia que uma prostituta estava sendo julgada, né, por todos, e aí quando chegaram até Jesus foi e mostrou para aquele pessoal que todos tinham um pecado, né? E aí ele foi e perdoou o pecado daquela prostituta e disse para ela, vá e não peques mais. E da mesma forma hoje ele está falando contigo, né? Vá e não peques mais. E então você vai viver um relacionamento pautado na vontade de Deus. E se você vê que está ficando apertado demais, aí é a hora de você estar buscando mais a Deus, buscar conhecer essa pessoa, buscar casar com essa pessoa, se essa é a vontade de Deus, né? Para você também não ficar aí enrolando durante anos e anos e talvez acabar caindo de novo no pecado. Então, se você quer realmente viver algo com essa pessoa, busca um casamento, né? Se você está vivendo com essa pessoa só por um momento de diversão ou porque está se sentindo muito sozinho, então talvez é a hora de você terminar com essa pessoa, porque a gente não pode misturar as coisas. O relacionamento é algo que Deus se agrada muito, mas Ele tem o desejo que esse relacionamento se torne em um futuro casamento, né? Ele não quer que a gente fique somente vivendo aí lances, né? E essa não é a vontade de Deus. Tem até um vídeo sobre isso, né? Só voltar aí os vídeos. Quero namorar, né? Que a gente fala, né, sobre o início de um namoro, antes de namorar, né? Como Será que a que tá na hora, né? Isso, deve fazer essa escolha, né? Isso. Mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje era mais sobre isso. É algo que a gente tá buscando viver, né? Que é a corte. Não é fácil, porque a gente já tinha vivido um pouco antes a questão do beijo, do abraço mais forte. E acaba que depois, aí chegando no casamento, nós vimos que era interessante a gente começar a viver uma corte, até mesmo para a gente centrar os nossos pensamentos, porque chegando no casamento é muita coisa para olhar, né? Então é um pouco difícil, né? Pra gente que ainda não caiu na questão do relacionamento sexual, já é difícil. Então para você que caiu, talvez vai ser um pouco mais difícil ainda, mas é possível. Basta a gente buscar no Senhor, que Ele é poderoso para nos dar o escape, né? O Senhor, Ele não coloca jugos que a gente não consiga carregar. E se hoje você está sentindo no coração que a vontade de Deus na sua vida é isso, busque por isso, viver essa corte, que Ele vai te dar o escape, te dar a força para poder viver isso. Isso mesmo. Amém? Amém. Então manda um abraço, um beijo para todo mundo. Tchauzinho, gente. Abraço. E ficam com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.